eu queria trazer um comentário, uma pergunta, na verdade, que é muito, muito, muito importante e que eu acho que é um assunto sobre o qual a gente já entrou aqui diversas vezes e que vale a pena a gente continuar retornando, que é um comentário, uma pergunta da Marilu Zica. Como é possível garantir que não haja uma backdoor implantada desde a fabricação da urna eletrônica? O código-fonte seria imune à manipulação mediante a exploração da backdoor física? Marilu, a primeira coisa que você precisa entender sobre uma urna eletrônica e que explica 90% da dúvida que você está tendo é o seguinte: a urna eletrônica não está conectada à internet. Claro, é um computador e como qualquer computador, você pode ir lá e botar um vírus, pode botar um código qualquer que mude o resultado do código-fonte. Você pode botar um monte de coisas, mas como ela não está conectada à internet, você tem que fazer isso fisicamente, ou seja, você tem que estar com um pendrive na sua mão, com acesso à parte interna daquela urna e na frente da urna, com a urna na frente. A gente está falando de um país com 170 milhões de eleitores. Você deve ter uma ideia de quantas urnas eletrônicas estamos falando. E precisaria fazer isso em todas elas fisicamente. Aí você vai se virar para mim e perguntar: se ela não está conectada à internet, como é que ela transmite o resultado? Bem, o que acontece? Como é que é o processo? O TSE aluga um canal de satélite, tá certo? Então é como se você tivesse uma internet privada só do Tribunal Superior Eleitoral. E a urna não recebe nenhuma informação, ela só transmite, ela só envia. Ou seja, ao fim do dia, fechou a eleição, o que o presidente de mesa faz? Ele imprime um boletim de urna. E naquele boletim de urna tem quantos votos cada candidato ganhou naquela urna em particular. Aí ele imprime e afixa aquele boletim de urna na porta da zona eleitoral, na frente de todo mundo. Ao mesmo tempo em que aquele boletim é impresso, as mesmas informações que estão no boletim são enviadas para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília ou para o Tribunal Regional Eleitoral no Estado, dependendo de que eleição que a gente está falando. E aí, os grandes computadores do TSE fazem a conta, fazem a soma toda. E fazem a soma toda dizendo sempre quantos votos tem em cada urna para cada candidato. Se você entrar ali no site do TSE, você pode ver em cada urna brasileira, em qualquer eleição, quantos votos cada candidato teve. E você sempre pode ir na porta da zona eleitoral com o seu celular e tirar uma fotografia daquele boletim de urna e comparar com o que está no voto no TSE. Por que isso é importante? Uma das coisas que o pessoal bolsonarista falava: sem ter o voto impresso, você não tem como auditar. Mas você tem o voto impresso. Você tem o boletim de urna que tem os votos, quantos votos cada... Você não tem cada voto impresso, mas você tem o total dos votos daquela urna eletrônica, que é impresso no final do dia. Todas as urnas eletrônicas fazem isso. Então é por isso que a ideia de um código que possa ser posto em algum lugar que fraude a conta é um processo inviável, porque você não tem como implantar não sei quantos milhões de hackers no país que discretamente cheguem numa urna eletrônica, abram o gabinete e metam um pendrive ali para injetar algum tipo de software e tudo mais. Seria uma operação de guerra que é impossível você fazer de forma discreta. E aí você poderia dizer: mas no computador em Brasília poderia ter algum cara que conseguiu entrar no ambiente mais seguro do Tribunal Superior Eleitoral e injetar um código. É verdade, mas você pode conferir e bater os resultados que o TSE está jogando com os resultados que estão afixados na parede de cada zona eleitoral. Aí você vai se virar para mim e perguntar: mas quem faz isso? Eu te digo quem faz isso. Todos os partidos políticos em todas as eleições. Tem várias cidades no interior, isso é muito comum no interior de São Paulo, que já sabem quem é o prefeito eleito antes do Tribunal Regional Eleitoral dar o resultado. Por quê? Porque tem um exército de fiscais espalhados, bem organizados, que fotografam os boletins de urna, jogam antes do TRE dar o resultado da eleição daquela cidade, eles já sabem. Porque eles fizeram a conta. Eles fizeram a conta com números que são públicos. A grande arma
do Tribunal Superior Eleitoral, a grande arma do Tribunal Regional Eleitoral, é transparência. É transparência. O barato da democracia brasileira e o que faz a gente ter um sistema de votação muito eficiente é que é um sistema de votação muito transparente o tempo todo. E que estrago que Jair Bolsonaro fez, entendeu? Em destruir a percepção desse negócio. Eu quero fazer duas observações rápidas sobre isso. É assim, nunca até Bolsonaro abrir a boca, e na verdade depois que ele passou a abrir a boca e difundiu o negacionismo eleitoral a respeito do sistema, nunca houve nenhuma alegação plausível de que houve fraude eleitoral no Brasil das urnas eletrônicas. Nunca houve. Nunca. Em, sei lá, 25 anos. Entretanto, desde 1946, todas as eleições que foram feitas com voto impresso, em todas houve alegação de fraude. Porque era possível fazer, 1000 vezes mais possível você fazer fraude com papel do que fazer dessa maneira que foi descrita pelo Pedro. Todas tinham. E nos Estados Unidos, onde o voto é em papel, né, todas têm alegações de fraude. Estou falando que tem fraude, estou falando que tem alegações de fraude o tempo inteiro. Aqui, curiosamente, a gente adotou o sistema eletrônico exatamente para acabar com as acusações de fraude. Mas as pessoas que são derrotadas começaram a inventar que existe fraude para explicar por que a população não vota neles na época da eleição e começaram a difundir essa mentira. O sistema é tão bom, vamos fazer uma coisa engraçada, na Venezuela o voto é eletrônico, né? Sim. Pois é. E o negócio o sistema eletrônico funciona tão bem, mas tão bem, que para fraudar a eleição, o que o Maduro teve que fazer? Ele teve que inventar um negócio, fazer um apagão geral, reaparecer no final com o resultado final e não mostrar em nenhum momento os boletins eleitorais. Porque os boletins eleitorais eram contra ele. E até hoje os boletins não apareceram. É assim que ele conseguiu fraudar a eleição, para mostrar exatamente como é que o sistema eletrônico ele Na verdade, existem porque foram recuperados 70 e poucos por cento dos boletins de urna. Pela oposição. Dá uma derrota para o Maduro de 40 a 60 aproximadamente, a proporção é mais ou menos essa. Que era o que as pesquisas de boca de urna, era o que as pesquisas já estavam indicando, tudo mais, só que o Maduro nega que esses boletins sejam verdadeiros. E evidentemente, não tem os números das urnas. Por causa do mesmo sistema, por causa do mesmo problema. Porque se aparecer, vai mostrar a veracidade da derrota dele. Por isso. É isso. A Marilu aí se vira... eu perdi aqui seu comentário. Como se garante que não haja uma backdoor instalada do silício durante a fabricação do processador? Quer dizer, aí você está se virando e falando, quem garante que a urna já não vem fraudada da fábrica? Primeiro, existem vários fornecedores, tá? Quer dizer, não é só um fornecedor, existem várias empresas. A cada nova eleição, o TSE faz uma nova licitação e existem a base da urna e o código-fonte, evidentemente, e cada empresa vai ter que injetar lá aquele código-fonte. Mas é um PC simples, tá, essa urna, não é complicado. Mas tudo bem, poderia existir isso. Mas aí, o que acontece? O que acontece é que primeiro o TSE testa essas urnas, elas são todas testadas. Depois, você tem uma situação que é o seguinte, todos os partidos políticos e as entidades da sociedade civil são convocadas a analisar o código-fonte que está naquelas urnas. Quer dizer, esse processo é um processo aberto para que todo mundo possa ir lá e fuçar, e testar. Deixa eu ver se acontece isso, deixa eu ver se acontece aquilo, deixa eu ver se tem tal tipo de segurança. Aí quando você joga, e aí você pode se virar para mim, mas e se alguém já injetar alguns votos ali? Antes de uma urna receber o primeiro voto, ela tem que cuspir um papelucho que eles chamam de a zerésima da urna, que em essência é um papelucho que se vira para você e fala, olha, neste momento existem 0 votos registrados nessa urna. E aí você sabe que a partir dali, cada voto que entrar vai ser mais um. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Veja, não existe sistema perfeito. Isso quer dizer que quem garante que a junta que vai contar o seu voto em papel não vai fraudar a contagem se o voto for impresso? E a gente no Brasil, essa é uma memória que se perdeu, né, Cristian? Eu acho que nós somos a última geração a ter essa memória.
como se fraudava a eleição no Brasil. Gente, tentaram fraudar a eleição em 1982 para o governo do estado do Rio de Janeiro, no caso do Proconsult, e que já tinha tentativa de tentar botar computador e tal, através do voto impresso. As pessoas perderam a memória disso, virou uma paranoia, na verdade, que tenta incutir a desconfiança em algo que foi feito exatamente para eliminar a possibilidade de fraude. Entendeu? Quer dizer, é uma atitude de completa má-fé, através de práticas, através de artifícios, através de engenhos que correspondem ou têm origem exatamente nessa visão persecutória do mundo de origem militar, que eu estava comentando antes. Como é que você pode tentar incutir na opinião pública coisas que não são racionais, desconfianças que não são racionais, para predispor essa opinião pública contra as instituições ou a favor de pautas a favor das quais elas não seriam favoráveis se não houvesse esse movimento artificial vindo das sombras. E foi exatamente o que aconteceu para tentar desprestigiar o princípio do sistema eleitoral eletrônico. Marilu, eu estou entendendo que você quer entrar no mundo do 007. Vamos lá. No caso de backdoor, a backdoor poderia incluir um módulo wireless implantado desde a fábrica dentro do processador e permitiria uma invasão sem fim nas salas das urnas e acesso físico privilegiado sem deixar rachas. Tecnicamente, você está descrevendo uma coisa que é possível, mas veja, a cada eleição, apenas 10 ou 15% das urnas são novas. Quer dizer, você tem que fazer essa fraude em várias fábricas ao longo da história, porque a maior parte das urnas já estão fabricadas, já estão prontas. Não tem esse dispositivo wireless. Mas digamos que a gente começa a implantar um dispositivo Wi-Fi ali para receber um determinado código. A gente está falando já de uma fraude que, sei lá, R$8, R$9 por urna vai custar alguns milhões para você executar, mas como está valendo a presidência da República, de repente essa fraude vale muito. E você está partindo do princípio de que todos os fiscais de todos os partidos, todas as organizações da entidade civil, tudo quanto tem engenheiro de IME, ITA, USP, o FRJ, que vai lá escarafunchar a urna quando o TSE abre, ninguém vai perceber que tem um dispositivo, que tem um chip Wi-Fi chinês enfiado lá no meio da urna. O ponto fundamental é, essas urnas, elas são abertas pelo TSE, em algum volume, para serem investigadas pela sociedade civil. Marilu, você pode se inscrever, você tem, como cidadã brasileira, o direito de se inscrever para examinar a urna eletrônica tal qual ela foi fabricada, justamente para que os olhos da sociedade possam garantir, evidentemente que tem que ser os olhos de gente que entenda o que está fazendo, mas muita gente entende o que está fazendo, muita gente tem diploma de engenharia, muita gente é autodidata dessas coisas. Eu volto para o princípio básico aqui, que é o seguinte: o que garante a legitimidade dessa urna, a limpeza dessa urna, é transparência. Essas máquinas, elas não são umas máquinas secretas que o TSE impõe à sociedade brasileira. Essas máquinas são máquinas que são apresentadas aos olhos da sociedade e todo mundo escarafuncha o que está ali no meio. Não tem uma fraude de milhões num dispositivo Wi-Fi que vai receber um código malicioso enviado para uma entidade secreta e que esse troço vai passar despercebido. Muita gente técnica vê esse negócio. E olha, entre os engenheiros tem competição para descobrir quem encontra problema, tá? E tem competições meio malucas, coisas assim do tipo, será que eu consigo quebrar o sigilo eleitoral? O sigilo do voto, ou seja, será que eu consigo fazer um programinha que pego aqui os dados da urna e vejo que eleitor votou em que ordem, que voto veio em que ordem, e assim eu consigo equiparar? E teve um ano que teve um engenheiro que disse que conseguiu, e o pessoal do TSE foi lá e consertou. Quer dizer, não é como se não tivessem problemas de vez em quando, porque tem. Não é verdade, Luísa? Verdade, e tá todo mundo aqui no chat do YouTube agora falando sobre isso, né? Sobre como o nosso ouvinte de todos os dias, por exemplo, o Zé Carlos, ele diz: o voto em papel é dezenas de vezes mais inseguro do que o das urnas.
Pois é. Você pode pegar o saco de voto e jogar no rio, você pode pegar o saco de voto e jogar no lixo, você pode reproduzir, fogo, você pode pegar, imprimir um monte de voto de papel e marcar, falsificando os votos, as cédulas, entendeu? É 1000 vezes pior. Mas o problema é que os paranoicos, os extremistas, eles partem da ideia, não só de incutir essa teoria da conspiração, sobre coisas que nunca aconteceram. Isso que é interessante, sobre coisas que nunca aconteceram. Sobre coisas da insegurança do que pode vir a acontecer supostamente. Partindo sempre de um princípio de que se a explicação é complexa é porque é mentira. É porque a resposta é falsa. Então quando você tem que parar e começar a explicar um monte de coisa que ninguém entende, assim, está muito complicado, então é mentira. Então você parte desses sensos comuns, que de senso comum não tem nada, para ficar espalhando desinformação e esse princípio constante da desconfiança. A desconfiança fundamental das instituições. Que as instituições não correspondem ao que elas são. Que atrás daquilo que a gente está vendo, na verdade, existe, que parece muito simples, existe uma máquina imensa de manipulação por trás de nós, e nem fazemos ideia de que elas existem, entendeu? Isso foi muito bem utilizado para o mal nesse discurso de que a eleição pode ser fraudada, na criação de um inimigo também, sim, né? Mas que aí ela é fraudada pela elite falando. globalista, que controla o mundo, que na verdade o Alexandre de Moraes, o Barroso está junto com o casal Clinton, metido em crime de pedofilia, aí pronto, é a ideia, na verdade, de que o mal nos persegue. O mal está à nossa volta. De que nós estamos o tempo inteiro ameaçados pelo mal. E esse mal é muito poderoso, mas ele é invisível. Gente, o que é isso? Que forma de pensar é essa? É uma forma de pensar religiosa. Que você tem de que o demônio está o tempo inteiro tentando destruir a igreja, tentando destruir nossas famílias, tentando destruir nossa democracia, tentando destruir. E isso é uma coisa insidiosa, ele vai aos pouquinhos, ele vai de maneira. Por exemplo, eu já vi isso várias vezes em textos. Por exemplo, vamos hoje à igreja? Assim, vamos, todo dia vai à igreja. Tem um dia assim, hoje não vamos não, por que a gente não vai beber? Você olha para o cara do lado, e isso pode ser o demônio que está tomando conta do seu amigo para te tentar. Entendeu? Então é uma ideia de que você nunca está seguro, na verdade. Você está o tempo inteiro ameaçado. E aí você tem que estar o tempo inteiro com a arma no ombro e desconfiando de tudo. Porque tudo que existe pode ser uma grande farsa. É uma farsa criada pelo demônio. Esse é o fundamento do pensamento extremista de tipo reacionário. Em que, na verdade, tudo é uma grande farsa, tudo. Então a gente tem que destruir tudo. Tem que destruir todo o sistema, tem que destruir tem que mudar essas elites, tem que tomar o poder, tem que matar as pessoas, tem que matar o presidente, tem que matar o vice, tem que matar. Tem que matar por quê? Porque são agentes do demônio. Em última análise, por exemplo, vocês pegaram o Olavo de Carvalho. A gente pegou as obras do Olavo de Carvalho, que eu li todas, tá? Reconheço que ele é muito inteligente, isso, aquilo, mas esse não é o ponto, que isso não é um programa sobre o Olavo de Carvalho. Quando você vai pensar assim, já que tudo está errado, já que tudo é o mal, já que tudo está pervertido, tudo é decadência, assim, o que a gente pode fazer no final? Qual é a origem disso? Aí no final, quando aparece, está lá o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo como você pode ir à igreja, eu e a igreja, você e a igreja. Não, é botar a religião mandando na política, é botando os sacerdotes, escolhendo os governantes. Aí você resolveu tudo. Porque aí você eliminou, ou pelo menos coibiu a possibilidade do demônio ter interferência na nossa vida. Se vocês pegarem, de novo, desculpa, Olavo de Carvalho, coloca assim, Olavo de Carvalho na internet, assim, demoníaco, ou demônio. Você vê todas as vezes em que ele atribui a ação da oposição, a ação da esquerda, a ação dos liberais, à obra do demônio. Porque aí você entende a base do pensamento daquele negócio todo. A paranoia persecutória decorre do fato de que a gente está travando uma luta contra o demônio. E você não vai bater papo com o demônio, né? Você não vai sentar e botar o demônio para bater papo com ele, para fazer negociação com o demônio. Não, você fica com isso aqui. Com o demônio você não conversa. E com os agentes do demônio você não conversa. Você tem que salvar sua alma e dos seus filhos, então você elimina. Mas aí já é um modo de pensar que é antimoderno, antidemocrático, antiliberal, anti-tudo, né? Mas explica o que a gente viu nos dias que antecederam e até no próprio 8 de janeiro, né? Aqueles bloqueios de estradas, com gente rezando pro pneu do caminhão, né? Tudo isso... Sim, misticismo. O fundo é todo místico, o fundo é todo supersticioso. O fundo é que está em vida, é a salvação da alma das pessoas, não é nem do corpo mais. Está ameaçado pelo comunismo. Mas o que está por trás do comunismo? O demônio. É sempre o demônio.